da Bíblia. Tem o livro de Filemão. O livro de Filemão não tem capítulo, porque é um capítulo só. Os versos 10 e 11, eu gostaria de falar com vocês sobre os seus olhos, sobre os nossos olhos, ok? E o tema dessa palavra, que na verdade eu diria que é mais uma reflexão, ela é: mude os seus olhos. E eu gostaria de ler com você pode acompanhar. A palavra de Deus diz assim: faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Amém, queridos? Deixa eu explicar a motivação dessas palavras, porque isso é só um recorte. Para entender direito, eu precisaria ler o livro inteiro, né? Todos os seus versos. Aqui está falando da história de um homem chamado Onésimo. Onésimo era um escravo. Ele era um escravo que pisou na bola porque ele roubou o seu senhor e deu linha na pipa. Fugiu com o dinheiro do seu senhor, dando prejuízo para ele. E aí, no meio dessa fuga, de alguma forma que a Bíblia não especifica os detalhes como isso aconteceu, mas ele acabou sendo preso. Onésimo foi pego. Estava preso. E aí, curiosamente, entra um segundo personagem nessa história, que é Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, homem de Deus, que levava a palavra e espalhava a igreja de Jesus Cristo por todos os povos da Ásia, da Europa, na sua época. Por que ele encontra Paulo? Paulo não era o chefe da prisão, Paulo não era o carcereiro da prisão, o apóstolo Paulo era mais um preso, companheiro de cela de Onésimo. Por que o apóstolo Paulo estava preso? Ele estava preso porque mandaram ele parar de pregar o evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus estava fazendo uma bagunça na visão do povo, né? Na visão dos outros, dos inimigos, o evangelho de Jesus estava fazendo uma bagunça por todos os lugares. E aí então ele foi preso como uma forma de tentar fazer ele calar a boca. Preso por causa do evangelho, né? Só que aí, gente, acontece uma das coisas loucas do evangelho. Eles prenderam Paulo, mas nunca conseguiram prender o evangelho de Jesus. Paulo conhece Onésimo na cadeia. Os dois ficam amigos. E nessa amizade, Paulo fala do Cristo que habitava ele e transformou a vida dele, contando a história dele, talvez, que ele era um perseguidor, que ele armava contra os crentes, tudo que ele já fez, já tinha armado para matar muita gente, para prender muita gente, para tirar as casas de muita gente. Mas o dia que ele teve um encontro com Cristo, Jesus transformou a vida dele e escreveu uma nova história na vida dele. E Onésimo creu no Jesus de Paulo. E Onésimo teve um encontro com Cristo dentro da cadeia. E Onésimo se tornou uma nova pessoa. E é uma coisa muito interessante de se dizer. A Bíblia não diz que por Onésimo ter crido em Jesus, que a pena dele foi retirada, porque agora ele virou crente bonzinho, estava liberado da prisão. Muito provavelmente ele cumpriu a pena, que era a obrigação dele. Ele fez coisas erradas. Ele tinha essa obrigação de cumprir a pena.
E aí, queridos, ele foi liberado da cadeia. E quando ele foi liberado da cadeia, o apóstolo Paulo, que ganhou Onésimo para Cristo, e aí é uma coisa muito interessante que essas palavras do apóstolo Paulo aqui a respeito do escravo Onésimo, são palavras muito afetuosas, são palavras muito ternas, são palavras de um pai espiritual que gerou um filho espiritualmente falando. Onésimo passou a ser não só companheiro de cela, Onésimo passou a ser não somente amigo de Paulo, mas muito mais do que isso. Onésimo passou a ser um filho para Paulo, espiritualmente falando. E ele diz isso nesses versos. Esse afeto, esse amor, mas também essa autoridade que ele exerce. Por quê, queridos? Porque ele orienta Onésimo que ao sair da cadeia, ele teria que viver de acordo com a nova vida que Cristo estava dando para ele. A vida dele, a partir de agora, era Cristo. E saindo da cadeia, ele precisava viver um novo padrão de vida. E aí, então, nessa trajetória, o que Onésimo faz é voltar ao seu antigo senhor. Aí entra a terceira figura na história. O proprietário de Onésimo é um homem chamado Filemão, crente no Senhor Jesus Cristo, amigo de Paulo. Oh, que coincidência! Nada, meu irmão. Não existem coincidências para quem é guiado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo foi preso. E ele foi preso segundo o propósito de Deus. E a gente não vê nessas palavras aqui Paulo chorando, por favor, orem por mim, eles estão sendo injustos comigo, eu só levei palavras de bênção para as pessoas e me botaram na cadeia. Não, está tudo certo. O propósito de Deus é maior. Eu fui preso, não sei por que eu fui preso, mas Deus vai revelar o seu propósito. E o propósito de Deus se cumpre lá dentro. Por acaso, aos olhos dos homens, mas totalmente planejado, segundo o propósito eterno de Deus. Um homem de Deus que conhece o dono do preso, ganha o preso para uma nova vida com Cristo, e aí fala, agora, nesta nova vida com Cristo, você precisa viver debaixo de novos padrões. Teu padrão agora é Cristo. Volta lá para o seu senhor, Filemão. Eu conheço Filemão, então para te dar uma força, como você tem que voltar lá para consertar o que você fez e mostrar que você realmente é uma nova pessoa, mas eu vou te dar uma força e vou escrever uma carta. E leva em mãos essa carta, tá bem? Você chega lá e talvez Filemão, mesmo sendo crente, de vez em quando tem crente que dá umas escorregadas, e talvez ele vai pegar um cabo de vassoura para dar uma cabaçada de pau em você. Antes dele fazer isso, você fala, peraí, antes de você me bater, leia isso daqui. Não está na Bíblia isso, sou eu que estou imaginando isso, tá bem? E aí então, Onésimo sai da cadeia, volta para o seu senhor, Filemão, e entrega a carta para ele. E essa carta está aqui, para mim e para você, na palavra de Deus até hoje. Essa carta, ela é do apóstolo Paulo, preso por causa do evangelho, se dirigindo a Filemão, homem de Deus, que era proprietário daquele escravo Onésimo. Queridos, a gente percebe algumas coisas bem interessantes nessas palavras aqui do apóstolo. Quando ele, no meio destes versos, ele se dirige a Filemão, se referindo a Onésimo, não como o teu escravo, mas ele se refere a Onésimo de uma maneira diferente. É como se Paulo estivesse apresentando uma pessoa desconhecida a Filemão. Mas Onésimo era escravo de Filemão. Filemão conhecia muito bem Onésimo. Mas essa pessoa agora, Filemão não conhecia. E aí ele está falando, olha, eu quero que você receba este homem, este novo homem, com o coração aberto, Onésimo. Talvez você o conheça, mas esse daqui é uma outra pessoa.
ele é meu filho Onésimo. Eu quero que você receba na sua casa o meu filho Onésimo. E ele fala isso, queridos, como uma forma de mostrar essa transformação de vida que aconteceu nele. Filemão, antes de você fazer qualquer coisa com Onésimo, em primeiro lugar, observe, ele não é mais a mesma pessoa. Essa pessoa que estará aí diante de você é uma nova pessoa. Ele nasceu de novo com Jesus Cristo. Agora, ele não era apenas o escravo de Filemão, mas ele era também irmão em Cristo de Filemão. Ele fazia parte da família de Deus, igualzinho ao seu senhor, Filemão. Apesar, queridos, da prática de escravidão, que era muito comum na antiguidade, tá ok? Naquela época era muito comum, e até cristãos, não estou aqui fazendo juízo de valor, podemos deixar isso para uma outra conversa, tá bem? Mas é só aqui, essas palavras são dirigidas numa coisa que era um contexto comum naquela época, né? Mas apesar da prática da escravidão, o Evangelho de Cristo, ele estava estabelecendo um novo padrão nas relações entre as pessoas. E o apóstolo Paulo tenta transmitir isso para Filemão. Transmitir isso para Filemão, tanto no testemunho da nova pessoa que era Onésimo, mas também através daquelas palavras que o apóstolo Paulo, que conhecia Filemão, falava: olha, eu sou testemunha que Filemão não é mais a mesma, que Onésimo não é mais a mesma pessoa. É muito interessante, queridos, que independente das hierarquias, mas o Evangelho de Jesus, ele estabelece um novo padrão de relação entre as pessoas. Olha só, até um momento, Paulo era um missionário, Filemão era um cristão, mas ele era um proprietário de muitas posses, e dentre elas ele tinha escravos também, como o caso de Onésimo. E Onésimo era um escravo de Filemão, que inclusive fez um monte de coisas erradas. Mas a partir do momento em que o Evangelho entra nessa história, muda totalmente a relação entre eles. Não que Onésimo deixasse de ser escravo. Talvez sim, talvez não, a Bíblia não conta. Não que Filemão deixasse de ser proprietário de escravos. Talvez sim, talvez não, a Bíblia não conta. Mas a partir deste momento, queridos, estava sendo estabelecido um novo padrão, uma nova forma de olhar uns para os outros. E o apóstolo Paulo estava chamando a atenção deles: olha, eu sou o pai, espiritualmente falando, de vocês dois. Porque você, Filemão, você sabe que eu ganhei você para Cristo. Eu tive paciência com você, eu caminhei com você, eu orei por você, eu levei uma palavra de vida a você, eu acompanhei você quando você creu, quando você decidiu viver uma nova vida com Cristo. Provavelmente o apóstolo Paulo estava lá quando Filemão desceu as águas, provavelmente foi Paulo quem desceu Filemão as águas do batismo. Foi o apóstolo Paulo quem discipulou Filemão, instruindo, ajudando Filemão a viver Jesus, a seguir no caminho de Jesus por toda a sua vida. Por quê? Porque eu quero deixar você curioso. Eu espero que essas coisas que eu estou falando deixem você curioso. Cara, eu vou chegar em casa e eu vou ler o livro inteiro de Filemão. São 20 e poucos versículos, em 10 minutos você lê esse livro inteiro. Mas ele fala: fui eu que ganhei você. E se fôssemos falar de dívida, você me deve a tua salvação. Porque eu tive paciência com você, eu orei por você, eu te amei, eu não desisti de você, no amor de Jesus Cristo. Ele não está se exaltando aqui, gente, por favor, entendam isso. Ele não está dizendo que ele é o salvador de Filemão, ele só está dizendo que ele foi o canal da salvação de Filemão. E aí ele fala: a mesma coisa, Onésimo, que eu fiz com você, Filemão, que eu fiz com você, eu fiz também com Onésimo. E sabe o que isso acontece? A partir de agora, sabe qual é o nível de relação mais importante que vocês têm? Não é de proprietário e de escravo, não é de patrão e funcionário. Vocês são irmãos. Passem a se chamar a partir de agora de irmãos.
passem a olhar um para o outro como pessoas que são vistas por Deus igualzinho. Ah, mas um tem mais, o outro é menos. Um nasceu num berço de ouro, o outro nasceu na manjedoura. Um estudou, o outro não estudou. Um fez coisa errada, o outro não fez. Enfim, não importa. A partir de agora, vocês são comuns. Têm um lugar na mesa do Pai. Fazem parte da família de Deus. São reconhecidos pelo Pai como seus filhos. São herdeiros da salvação e da glória eterna de Deus. E eu tenho o privilégio de ter gerado vocês espiritualmente no meu coração. Queridos, isso é um tipo de relação que muda a nossa maneira de tratarmos uns aos outros, até mesmo na igreja. Eu sei que eu sou pastor de vocês. E eu sei que isso significa que eu sou uma liderança sobre as vidas de vocês. E que diante de Deus, eu tenho responsabilidade sobre as vidas de todos vocês. Assim como também o teu líder de célula, o teu líder de ministério, o teu discipulador, a tua discipuladora, são pessoas que têm um nível de responsabilidade sobre a sua vida, talvez tenham até um nível de autoridade sobre a sua vida, mas diante de Deus, nós todos somos irmãos. Irmãos. O que Deus fez por mim foi a mesma coisa que Ele fez por você. Aquilo que nós cantamos agora há pouco, quando dissemos, hoje eu tenho livre acesso ao Pai, o acesso que eu tenho ao Pai, através de Jesus Cristo, é o mesmo acesso que você tem ao Pai, através de Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Que talvez você não precisa nem chamar o teu líder de célula para fazer uma oração forte, no meio da situação difícil que você está vivendo. Se você tiver fé, você pode fazer o que o teu líder de célula poderia fazer também. Porque todos nós somos igualmente filhos de Deus em Cristo Jesus. Mas é claro, queridos, nós devemos também honra e respeito uns aos outros. E foi exatamente por isso que o apóstolo Paulo mandou de volta a Onésimo. O apóstolo Paulo, ele manda de volta a Onésimo para que essa relação ela seja restabelecida no padrão de Jesus Cristo. E falar sobre isso, queridos, me chama a atenção, porque eu consigo encontrar nesse texto duas chaves espirituais muito importantes, que servem não só para Onésimo e para Filemão, mas servem também para mim e para você. Sabe quais são elas? A primeira chave espiritual, que eu queria que você prestasse muita atenção nisso, é que a vida com Jesus, ela produz novos relacionamentos que ultrapassam quaisquer barreiras sociais. Talvez você já tenha tido a experiência de se aproximar para ter contato com uma pessoa e você se sentiu envergonhado. Já aconteceu isso com você? Envergonhado por quê, pastor? Envergonhado talvez porque aquela pessoa era muito importante. Envergonhado talvez porque aquela pessoa é o diretor da tua escola. Quem sou eu? Como é que eu vou me apresentar diante daquela pessoa? Talvez aquela pessoa é o teu patrão. E você pensando, quem sou eu para chegar diante daquela pessoa? Mas queridos, uma vez que Jesus entra nas nossas vidas, Ele muda os nossos olhos a respeito das pessoas. Aquela pessoa pode ser teu patrão, tua patroa. Mas sabe de uma coisa? Talvez o salário dela até possa ser maior do que o teu. Mas sabe de uma coisa? Aquela pessoa precisa da mesma coisa que você também precisa. E se ela não receber aquilo que você também precisou receber, ela está perdida, mesmo tendo um salário mais alto que o teu. E sabe o que isso faz, gente? Isso muda os nossos olhos. Para a gente perceber que não importa que seja o chefe, não importa que seja o líder, não importa que seja o responsável, o encarregado, não importa que seja uma pessoa grande. E essa pessoa merece o devido respeito por causa do nível de responsabilidade que ela tem. Ok. Mas nós devemos olhar para ela como uma pessoa que é carente da graça de Deus, assim como eu e você. Ela precisa de salvação. Ela precisa de Deus. Não importa. É por isso, queridos, que o livro do profeta Zacarias, ele diz, Zacarias,
Zacarias ou Malaquias, agora me fugiu. Diz que o Espírito de Deus, agora me fugiu aqui, o Espírito de Deus seria derramado sobre o coração de todas as pessoas, e uma das coisas que o Espírito de Deus faz é converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe o que essa expressão significa? Qual é a intenção dessa expressão? Ela converterá, ela dará o coração dos grandes aos pequenos. E ela dará o coração das pessoas que são humanamente vistas como pequenas aos grandes. O mover do reino de Deus, o Evangelho de Jesus, faz com que todos tenham um lugar na mesa de Deus, na mesa do Pai Eterno, um lugar comum, um lugar igual entre todos. Então, queridos, quando eu mudo os meus olhos e eu passo a enxergar as pessoas como necessitadas da graça de Deus, assim como eu sou, isso muda a maneira como eu vejo as pessoas, isso muda a maneira como eu me relaciono com as pessoas. Muitas vezes o medo que você tem de certas pessoas vai embora, porque você sabe, aprende a ver que aquela pessoa é tão necessitada de Jesus Cristo quanto você é. Amém? Isso faz sentido para você? Foi isso que aconteceu na relação entre Filemão e Onésimo, queridos. Filemão era proprietário, dono de Onésimo, porque eu falei, naquela época era um contexto de escravidão, era cultural a prática da escravidão. Mas diante de Deus, Onésimo via Filemão agora como seu irmão. E o fato de enxergá-lo como seu irmão, isso mudaria o relacionamento entre eles. Mas também faria com que Onésimo fosse até um melhor funcionário de Filemão. Porque agora eles eram irmãos. Antes, como escravo, uma vez eu preguei sobre isso, e provavelmente um dia desses eu vou voltar a pregar sobre isso. A pessoa que tem um coração de escravo, a pessoa que tem um espírito de escravo, ela sempre se comporta como se ela estivesse numa situação de cabo de guerra com todo mundo, como se ela estivesse numa queda de braço. Gente que tem coração de escravo está o tempo todo acusando ou fugindo de acusação, perseguindo ou sendo perseguido, passando por cima ou alguém está passando por cima dele. É assim que gente que tem coração de escravo, coração de órfão, é assim que gente que tem coração de órfão se comporta. Mas quem tem espírito de filho de Deus, não tem mais esses medos. Porque tem um Pai que é sobre todos. Um Pai que nos ama e nos guarda. E passa a ver todas as pessoas como ou filhos de Deus, portanto seus irmãos, ou necessitados de se tornarem filhos de Deus, portanto precisam de amor e de compaixão, de paciência. Sabe qual que é a segunda chave espiritual que eu enxergo nestas palavras, queridos? Sobre a vida com Jesus também, é que a vida com Jesus, ela torna possível todo tipo, eu vou falar de novo, a vida com Jesus torna possível todo tipo de reconciliação e pode restaurar qualquer tipo de relacionamento. Então aqui eu vou liberar uma palavra que pode ser assustadora para alguns de vocês. Qualquer tipo de pecado tem perdão. Qualquer tipo de ofensa pode ser restaurado. Qualquer tipo de quebra de relacionamento pode ser reconciliado. Qualquer tipo. Mas como assim, pastor? Eu já vi situações que são impossíveis. Só é impossível quando tem um coração orgulhoso fechado. Só é impossível quando tem um coração orgulhoso fechado. Se tiver um coração humilde, coração de filho, quebrantado, qualquer reconciliação é possível. Qualquer relacionamento pode ser restaurado. Porque ali tem uma pessoa que está disposta até a pagar um preço de humilhação. Eu costumo dizer isso, meus irmãos, e uma das grandes verdades do Evangelho é essa. Deus nunca vai cobrar de você se você provou que você estava certo naquilo que você fez. Mas uma coisa Deus vai cobrar de você. Qual foi a tua capacidade de ganhar os corações das pessoas? E isso Deus vai questionar você. Você viveu uma vida onde era mais fácil afastar as pessoas do que aproximar as pessoas? Você é uma pessoa que é mais fácil de brigar do que de reconciliar?
Isso sim, o Senhor vai questionar cada um de nós. A nossa capacidade de reconciliar, a nossa capacidade de restaurar, a nossa capacidade de restituir. Por que Paulo falou a Onésimo para ele voltar para Filemão? Poxa, depois de salvo, depois de liberto da cadeia, o pior lugar para Onésimo ir não era voltar para o dono dele? Não seria interessante dar um conselho assim? Onésimo, vamos fazer o seguinte, para onde que Filemão mora? Filemão mora para lá. Então vai para lá e começa uma nova vida como se nada tivesse acontecido. Provavelmente você já deu esse conselho para alguém. Ou provavelmente alguém já deu esse conselho para você. Segue em frente como se nada tivesse acontecido. Eu quero falar uma coisa para você. O Espírito Santo provavelmente não te daria esse conselho. O que Paulo fala para Onésimo? Vai para o lugar mais difícil. Você quer começar uma nova vida, Onésimo? Eu quero. Quer mesmo, Onésimo? Sim! Você está disposto a isso, Onésimo? A tudo! Então vai voltar para o teu dono. Orelhinha baixa. Cabecinha. Atitude de humildade. Baixa a bola. Ah, mas Filemão não era um bom patrão. Um dia ele falou uma coisa que eu não gostei. Ele me tratou. Não, baixa a bola. Você não vai conseguir reconciliar-se se você chegar que nem galo índio, topetudo, crina assim, empinadinha para cima. Vai na humildade, vai na atitude. Eu vim aqui para ganhar o teu coração, para me reconciliar com você. E se for preciso, eu ficar no prejuízo, para restituir o que eu causei a você, tudo bem. Apesar que o apóstolo Paulo sugere a Filemão que ele perdoasse a dívida e o prejuízo de Onésimo. Se ele perdoou, a Bíblia não chegou nesse capítulo. Nós só vamos saber na eternidade. Cenas dos próximos capítulos. Eu quero crer que sim. Que Filemão tenha recebido Onésimo e perdoado ele da dívida que ele causou. E aí sim Onésimo estava liberado. Enquanto ele não recebesse o perdão. Né? Mas queridos, talvez isso é uma porta no teu coração que já foi fechada, trancada, colocada cerca elétrica. E você se tornou uma pessoa tão ferida, tão marcada pela vida, que você não acredita mais no poder do perdão. Você se tornou uma pessoa com um coração tão calejado que você não acredita mais que relacionamentos podem ser restaurados, que um casamento possa ser restaurado, que uma amizade antiga que foi desfeita, que essa amizade pode voltar a existir. Meu irmão, eu quero falar ao teu coração no amor de Jesus. O amor de Jesus pode operar milagres em qualquer relacionamento. Se você crer e se você seguir os passos de Jesus, qualquer relacionamento pode ser curado. Qualquer relacionamento pode ser curado. Creia nisso em nome de Jesus. Amém, gente? Se você crê nisso, fique em pé, por favor. Felipe, meninos, vocês podem chegar aqui de volta? Você pode fechar os seus olhos, meu irmão, minha irmã? Eu quero orar com você. Feche seus olhos, por favor. Meu irmão, minha irmã, eu quero falar uma coisa para você. Um dia, Jesus olhou para você. Teve um dia que Jesus olhou para você quando você não passava de um inútil. Você não passava de uma inútil. Jesus olhou para você. Um dia Jesus olhou para você quando você era completamente estranho, completamente estranha a ele, a ela. Um dia Jesus olhou para você quando você era todo torto, quando você era toda torta, virado no 8, como a gente fala, quando a tua vida era toda errada, mas Jesus não estava de costas para você, Ele via você. Um dia Jesus olhou para você
quando você era completamente diferente dele, seguia por um caminho totalmente diferente do dele, e ainda assim ele não desistiu de você. Pelo contrário, ele suportou você, ele tolerou você, ele amou você, ele aceitou você, ele se humilhou por você. Então, meu irmão, minha irmã, eu estou pedindo para você ficar de olhos fechados para te fazer uma pergunta. Qual é o motivo desse orgulho que ainda existe dentro do teu coração? Por que você ainda agarra com tanta firmeza essa justiça que você tem no teu coração? O que fizeram com você? O que falaram com você? Você estava certo, os outros estavam errados. Por que você ainda faz isso? Não foi assim que Jesus fez com você? E Ele tinha todo o direito e ainda assim não fez? Por que você olha assim para os outros? Por que você ainda guarda isso dentro do teu coração? Por que você ainda insiste em olhar para as pessoas apenas pelo que elas fazem ou deixam de fazer com você? Meu irmão, minha irmã, eu quero falar o teu coração. Eu quero convidar você a mudar os seus olhos nessa noite. Eu quero convidar você a ser um verdadeiro filho de Deus, uma verdadeira filha de Deus, e ter olhos como os dele, e passar a ver quão úteis são para Deus as pessoas que estão em torno de você. Eu não estou falando daquelas pessoas legais, que só baixam a cabeça, que nunca se enfrentam com você. Eu estou falando para aquelas pessoas que são difíceis. Eu estou falando daquelas pessoas que são as mais diferentes de você, mas você precisa conviver com elas. Mas Deus cruzou o caminho da tua vida com delas. Meu irmão, minha irmã, mude seus olhos. Passe a ver quanto valor há dentro das pessoas que são tão diferentes de você. Eu quero te convidar a mudar os seus olhos, para que você possa ter olhos de amor. Amar as pessoas como Jesus amou. Como Jesus começou amando a você e a mim. Eu quero convidar você, querido, querida, a arrancar os seus olhos nessa noite. Arranque seus olhos nessa noite. E peça para Jesus colocar os olhos dele em você. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, a arrancar teu coração do peito nessa noite. Arranque teu coração do peito nessa noite. Lance o teu coração diante de Jesus e fala: Jesus, põe o teu coração em mim, Jesus. Põe o teu coração em mim. Eu quero sentir como o Senhor sente. Eu quero olhar como o Senhor olha. Eu quero ser de verdade como o Senhor é. Eu quero que a minha fé seja condizente com o meu testemunho. Eu quero que aquilo que eu diga seja condizente com aquilo que eu faço. Jesus, eu quero ter uma vida que de verdade as pessoas possam perceber o Senhor em mim. O Senhor fez tudo por mim. Eu quero fazer o que for preciso pelos outros. Ainda que eu abra mão dos meus direitos, mas eu tenho todo o direito garantido nos céus, na eternidade. Eu não quero mais ter medo de renunciar aos meus direitos. Eu não quero mais ter medo de ficar no prejuízo. Eu não quero mais ter medo de não ser a última pessoa a falar. Eu não quero mais ter medo de ser corrigido pelas pessoas, de as pessoas apontarem os meus erros. Deus, tira do meu coração esse medo. Querido, querida, se é isso que você quer, se é esse padrão de vida, você precisa ter uma atitude, você precisa tomar uma decisão, você precisa escolher a vida de Cristo, o caminho de Cristo. Ser como Ele é, tem um preço.
Jesus pagou um preço. Eu não estou dizendo que nós precisamos fazer sacrifícios de morte, porque o único sacrifício de morte válido para Deus foi o sacrifício de Jesus na cruz. Mas a partir do momento em que o amor de Jesus é derramado nos nossos corações, nós estamos preparados, somos capazes pelo Espírito para fazer o que for necessário, para restaurar, para reconciliar, para restituir tudo o que for preciso com as pessoas. Eu quero orar por você, meu irmão, nesse momento. Eu quero orar por você que quer ter um novo coração. Eu quero orar por você que quer nascer de novo, ser um Onésimo, ser uma Onésima nesta noite. Novo homem, nova mulher. Eu estou falando até que você que é crente. Eu estou falando até que você que é nascido de novo, batizado no Espírito Santo. Mas que os teus corações andam amargos, os teus olhos andam calejados, opacos, por causa de pancadas da vida que fizeram você se fechar e você enxergar as pessoas e a vida de uma maneira diferente. Quem aqui quer ter um novo coração e novos olhos, por favor, levante sua mão. Pai, eu oro por esses. Pai, eu oro por estes homens e por essas mulheres. Eu oro por essas pessoas, meu Pai, que estão tendo a coragem de bater no peito e reconhecer: meu Deus, eu preciso de novos olhos, eu preciso de um novo coração. Eu oro, meu Deus, para que o mesmo milagre que o Senhor operou na vida de Paulo. Paulo estava preso e Filemão estava livre. Mas é impressionante como Paulo dentro da prisão estava livre de verdade, mas Filemão, que estava livre, tinha um coração aprisionado. Pai, eu quero te pedir para que, ó Deus, o Senhor liberte esses corações. Eu quero te pedir para que o Senhor limpe estes olhos. Eu quero te pedir para que o milagre da vida de Onésimo seja operado nas vidas dessas pessoas, meu Pai, que estão, ó Deus, se expondo diante de Ti, que estão, ó Deus, clamando por Ti nessa noite. Senhor Jesus, se essas pessoas não eram salvas, escreve os nomes delas no livro da vida, escreve o nome delas no livro dos filhos do Senhor. Sela estas vidas com o selo do Teu Espírito, o selo de filho, o selo de filha, o selo de pertencimento ao Pai eterno, o selo de herdeiro e de herdeira do reino de Deus. Deus, eu oro por estes corações, essas pessoas, meu Pai, esses irmãos, essas irmãs que são do Senhor, mas que, ó Deus, em algum momento na sua trajetória começaram a andar para trás, Pai. Em algum momento, eu não sei por que razão, não importa, meu Deus, mas o coração que era sensível outro dia começou a ficar duro. Os olhos que antes estavam limpos, estavam bem abertos, até outro dia começaram a ficar opacos, começaram a ficar obscurecidos. Espírito Santo de Deus, o Espírito da água da vida, derrama da Tua água sobre estes corações. Derrama da Tua água sobre estes olhos. Espírito Santo, derrama do Teu colírio sobre cada um destes olhos. Dá novos olhos a estas pessoas. Faz com que elas vejam o próximo, vejam a vida de uma outra forma, Pai. No nome de Jesus, tira o medo destes corações. Não precisa ter medo das pessoas, porque o Senhor é maior. Tira o medo, Pai. Não precisa ver, ó Deus, a vida, os relacionamentos como uma disputa, como um cabo de guerra, como uma queda de braço. Tira, meu Pai, esse sentimento dos corações dos meus irmãos. Eu te peço, meu Pai, opera, ó Deus. Eu creio que o Senhor limpou o coração de Filemão. Isso não está na Tua palavra, mas eu creio que o Senhor mudou os olhos de Filemão. Quando ele recebeu aquela mensagem, ele foi edificado, ele foi inspirado, ele foi transformado. Eu oro, meu Deus, pelo milagre que eu creio que o Senhor realizou em Filemão. Eu oro para que o milagre de Filemão seja operado no
no coração, nos olhos do meu irmão e da minha irmã. Eu oro para que esses meus irmãos, essas minhas irmãs, vão a um outro nível, meu Pai. Eu não estou falando de cargo, eu não estou falando de títulos de ministérios, ó Pai. Eu estou falando, meu Pai, de vida. Vida na presença. Vida na presença do Pai eterno. Eu te peço por milagre aqui nessa casa. Eu sei que estão acontecendo milagres aqui nessa noite. E eu quero mais milagres, Senhor. Eu tenho fé, ó Deus, para te pedir por mais milagres. Eu sinto no meu espírito que tem pessoas aqui que estão enfermas. Tem pessoas aqui que estão sofrendo enfermidades, dores por partes do corpo. O organismo não está funcionando como deveria, por causa das enfermidades da alma. Meu irmão, minha irmã, assim como o teu coração está sendo curado nesta noite, os teus olhos estão sendo limpos, eu ordeno em nome de Jesus que toda enfermidade que foi alojada dentro de você, ela saia agora, da cabeça aos pés. Todo tipo de dor, fruto de uma alma torturada, uma alma dolorida, uma alma oprimida, seja curado, seja curada agora, em nome de Jesus. Todo tipo de mau funcionamento, de desequilíbrio no organismo, seja reparado agora. A circulação, as funções das glândulas voltem a operar. O Senhor derrama saúde sobre você. Eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda célula defeituosa, isso não vem dos céus. Eu ordeno em nome de Jesus, vai embora. Suma destes organismos. Receba cura, meu irmão. Seja curada, minha irmã. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir?